Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos mais uma vez em contato com vocês para abordarmos mais um versículo relacionado com o Sermão da Montanha, que é o pronunciamento máximo de Jesus, mas analisado à luz do Espiritismo. Nós já estamos há vários programas fazendo esses comentários, que são importantes para nós, porque eles são válidos até a atualidade. Embora Jesus tenha subido ao monte e falado àquele povo e registrado pelo menos por 2 evangelistas, principalmente Mateus, sem dúvida nenhuma é algo que é válido, é aplicável à atualidade. Porque ali nós encontramos, na verdade, a essência dos ensinamentos de Jesus, a essência moral, da proposta trazida por Jesus. E no dia de hoje, nós, dando prosseguimento a versículos destacados do Sermão da Montanha, nós analisaremos aquele registrado por Mateus, que é Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E também o versículo 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nessas condições, nós temos aí 2 aspectos que nós temos que fazer uma análise. Primeiramente, o não adulterarás, obviamente que tem a ver com os 10 mandamentos, não é? Ou seja, a lei divina que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai, registrado em pedra, e que Jesus aborda, detalhando, complementando numa ótica mais ampla, mas trazendo uma nova consideração, ou seja, o aspecto do amor. E aí então nós temos no Sermão da Montanha, sem dúvida nenhuma, a reiteração dos 10 mandamentos, mas sob a ótica do amor trazida por Jesus. Em verdade, é a mesma lei divina, apenas que nos 10 mandamentos elas ficaram registradas de uma forma simples e objetiva. E no Sermão da Montanha, Jesus está, na verdade, detalhando-a. Então, o não adulterarás, ele é significativo, é muito importante para todos nós, porque nós devemos lembrar de que nós temos um compromisso, principalmente na ótica espírita. Nós temos um compromisso com aqueles que nós mantemos afetos. É evidente que ao longo dos tempos, e mesmo na atualidade, em diversas culturas, tradições ou nações, há práticas diferentes. Mas, dentro da cultura judaico-cristã, e o Espiritismo se insere nessa sequência, sem dúvida nenhuma, nós trabalhamos sempre com a ideia monogâmica, ou seja, o casal que se constitui mantém compromissos entre si, compromissos, inclusive de fidelidade. Isso é muito importante para nós pontuarmos a posição do Espiritismo,
E é por isso que Allan Kardec, ele trata, né, dessa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, em vários momentos, né? Então ele valoriza a família, né? Ele valoriza o relacionamento entre as pessoas. Por exemplo, nós temos num dos capítulos trabalhados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ou seja, é a valorização do relacionamento filial. E usando versículos do Novo Testamento, que nós já até comentamos aqui em outras oportunidades, em programas anteriores. Depois, ele também analisa no Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, onde ele trata do casamento numa ótica daquilo que é, na verdade, juntado ou aproximado por Deus, e não necessariamente pelas regras dos homens ou pelas artimanhas ou negociações humanas. E ele chega, inclusive, nesse capítulo, a defender o divórcio como uma solução última, né, para aquilo que realmente não tem mais condições de subsistir. Mas é interessante que Allan Kardec também, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ele analisa exatamente esses versículos, né, registrados por Mateus. E é isso que é importante para nós, porque Kardec colocou dentro do item do capítulo que trata bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então aí é que vem a diferença entre a prática, não é, com base nos conceitos do Antigo Testamento, e a prática com base nos conceitos trazidos por Jesus e trabalhados, referendados pelo Espiritismo. Então, se no passado nós tínhamos uma lei muito dura no Antigo Testamento, e o homem poderia inclusive devolver a mulher, a sua família, a seus pais, não é? Isso fazia parte da tradição. E a mulher, que era considerada adúltera, ela era condenada. E uma das condenações clássicas era o apedrejamento. E aí é que nós encontramos a novidade trazida por Jesus. Então, se de um lado nós temos a valorização da família numa ótica corpórea de enlaçamento material, e no Espiritismo acentuando a família numa ótica espiritual, não é? Por afinidade, por similitude de ideias e de propósitos, nós temos também esse tratamento diferenciado que foi proposto por Jesus, que é a misericórdia. Então vejam, se com base nos 10 mandamentos e no Sermão da Montanha está registrado não adulterarás, aqui nesse trecho nós encontramos então algo que nós temos que recordar além do Sermão da Montanha, porque é um exemplo que Jesus nos deu, e os exemplos são significativos, são muito marcantes. Então vejam, e eles estão coerentes com a proclamação feita por Jesus no Sermão da Montanha. E aí se trata de um registro feito pelo evangelista João, onde ele diz assim: então os escribas e fariseus lhe conduziram a uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Então é a questão que nós estamos tratando nessa oportunidade. E a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, na verdade, provocando, tentando Jesus, né?
buscando uma alternativa para acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra, não é? E como eles continuassem a interrogá-lo, ele não tinha respondido nada até então, continuava escrevendo. Ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós, né, que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, né, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar dessa maneira, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então ela ficou sozinha. Todos os outros se afastaram. Quer dizer, olha o que Jesus falou: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Só ficou a mulher. Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela lhes disse: não, Senhor. E Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Então essa colocação magnífica, né, de Jesus, registrada por João, nesse encontro com a mulher adúltera que era trazida para um eventual julgamento, né, de valores por parte de Jesus, nos deixa muito claro o que? Qual foi a reação de Jesus? Qual foi a conduta de Jesus? Misericórdia. Então a misericórdia é algo que deve perpassar as nossas visões, as nossas reações no mundo contemporâneo. Se alguém errou e é taxado de adúltera, nós temos que lembrar também que existe o adúltero. É essa visão que nós temos que levar em consideração em nossos dias. Porque no passado apenas a mulher que ficava marcada e discriminada. E o Espiritismo fala que ambos têm compromissos. E esses compromissos afetivos, compromissos sentimentais, evidentemente que têm consequências, não é? Porque nós somos seres imortais reencarnados. Então o nosso compromisso maior é evitarmos, não é, esses enganos ou os desequilíbrios de natureza sexual, de desatinos no relacionamento com outras pessoas, porque nós somos os responsáveis por esses atos. Então não existe a figura da adúltera, existe a figura dos dois adúlteros. É isso que tem que ser lembrado sempre. E Jesus então usou o exemplo da misericórdia para o tratamento com aquela mulher. Mas no outro versículo, não é, que nós encontramos aí, lemos no começo, ainda do Sermão da Montanha, também Jesus anunciou àquele povo que se nós olhássemos a uma mulher desejando-a, nós também já estaríamos cometendo adultério. E aí, o Espiritismo permite-nos um esclarecimento muito amplo sobre essa questão. Porque o olhar alguém com segundas intenções e até de uma forma negativa, no sentido que foi dado aqui, de desejo sexual, significa o seguinte: o nosso pensamento, na visão espírita, tem vida. O que nós pensamos, nós projetamos. É por isso que Emmanuel escreveu que o nosso pensamento espelha o nosso espírito. Então nós emitimos essas ondas. São ondas vibratórias. Na área do bem, no centro espírita, por exemplo, quando nós fazemos vibrações à distância pelas pessoas que estão enfermas, o que nós estamos emitindo para eles? Sentimentos e vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio.
Então é o nosso coração que extravasa através do nosso pensamento para gerar uma vibração boa. Quando uma pessoa utiliza esse mesmo mecanismo num sentido negativo, de desejar mal a alguém, ou, especificamente nesse caso, de desejo de ordem sexual, e que Jesus aqui já considera como adultério, por que isso? Porque nós projetamos o nosso pensamento e nós estabelecemos o que? Uma sintonia. Então, da mesma forma que quando nós queremos ajudar a uma sintonia vibratória, quando nós vibramos em desequilíbrio, em desatino ou com pensamentos malévolos, nós estamos também fazendo um enlaçamento. Então é por isso que esse pensamento nosso pode atingir aquela pessoa, alvo de uma vibração em desalinho, mas volta sobre nós mesmos. É isso que nós não podemos esquecer. E tem um outro detalhe. Nós estamos falando da vibração que nós emitimos endereçada a alguém. Mas entra nesse circuito aí também o quê? A presença de outros espíritos desencarnados. E os espíritos desencarnados está patenteado, muito claro nas obras psicográficas de Chico Xavier, né, de autoria do espírito André Luiz, falando das relações do mundo incorpóreo com o mundo corpóreo. Então os espíritos necessitados, os espíritos infelizes, os espíritos atrasados, o que eles vibram? Coisas negativas. Do que eles se alimentam? De vibrações negativas em desalinho. Então, se nós estivermos vibrando nesse padrão, nós estamos mantendo uma sintonia vibratória e facilitando a atuação de espíritos enfermiços, de espíritos desequilibrados. Então, eles podem se afinizar conosco também. Então, é por isso que essa frase de Jesus no Sermão da Montanha, que quando alguém olha para uma outra pessoa desejando-a, né, no sentido sexual, já cometeu adultério, porque o pensamento foi negativo e ele pode estar dando margem para que haja uma associação, uma intermediação de espíritos que pensam e que agem da mesma forma, não é? O que não deixa de ser um processo obsessivo inicial, não é? E que pode ser um processo obsessivo inicial e simples e passageiro, mas a partir daí pode se estabelecer também uma continuidade. Então é muito importante, não é, essa visão espírita que nós temos a respeito do Sermão da Montanha, onde nós começamos a entender essa visão diferente que Jesus trouxe sobre o adultério. E lembrando que nós, no contexto que nós vivemos, nós temos que saber sempre lembrar dos nossos compromissos reencarnatórios. Se nós constituímos uma família, vamos valorizar essa família, mesmo que seja uma união de provas, de testes, de dificuldades. Se nós não conseguirmos manter mais essa situação, né, de enlaçamento afetivo, existe a possibilidade do divórcio, que é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sempre haverá um compromisso que pode ter sido rompido, retardado, mas ele não desaparece. Então é importante nós lembrarmos sempre que nós temos que pugnar pelo um padrão de pensamento, de desejos, de objetivos de vida, de respeito ao próximo, de valorização. Nenhuma pessoa é objeto. Todas são pessoas, são espíritos encarnados e merecem o nosso respeito. Então daí a lei máxima trazida por Jesus, amor ao próximo como a si mesmo. É a lei do respeito ao próximo.
em qualquer situação que a pessoa se encontre, de faixa social, de faixa cultural, não é? Nós temos que respeitar essa pessoa. É um ser humano como nós. E é, na verdade, perante Deus e perante a espiritualidade, nós somos todos irmãos. Então vejam a importância do respeito ao próximo como a si mesmo. E também da consideração da misericórdia que Jesus trouxe para o entendimento da lei divina. E a propósito, aqui vale nós lermos um trechinho de uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, do livro da Esperança. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então é significativo sempre, é importante em qualquer situação das nossas vidas, das nossas existências, nós lembrarmos que nós somos espíritos, que nós estamos reencarnados e que como espíritos, os outros também são espíritos reencarnados. E aí é dessa relação do convívio próximo a nós, no contexto social em que nós estamos inseridos, é que deve haver o respeito ao próximo como a si mesmo. Então é muito importante essa visão, né, que nós tiramos do Sermão da Montanha sobre o não adulterarás e sobre o adultério por pensamento, os alertas que Jesus trouxe até nós. A propósito, então, é sempre oportuno lembrarmos que o nosso codificador, Allan Kardec, ele comenta essas questões todas, lembrando, não julgueis, se não quiserdes ser julgados. Foi essa a reação de Jesus frente àquela mulher que era acusada de adultério. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo deu sempre exemplos, né, nos seus ensinos, na sua prática, mas ele o fazia de uma forma enérgica, mas ele quis mostrar uma autoridade dele. Qual autoridade? Autoridade moral. E aí ele fez o desafio, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, na verdade, o importante é que nós temos que lembrar da nossa consciência tranquila, porque a lei de Deus, segundo o livro dos Espíritos, está esculpida na nossa consciência. Então, a consciência íntima nossa recusa todo desrespeito e submissão a regras, a tradições que sejam incoerentes com o ensino moral de Jesus. E isso é importante nós lembrarmos sempre, sabedores que nós aqui estamos reencarnados nesse processo de aprendizagem. Então, resumindo, conforme anotou Kardec, não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem, e é o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Convidamos a todos vocês para um próximo programa na quarta-feira para buscarmos a compreensão do Sermão da Montanha à luz do Espiritismo.